Diferença entre conjuntos. Essa é mais uma operação que a gente pode realizar entre dois conjuntos. É a operação chamada diferença, ok? A diferença, para você representar, você pode utilizar o sinal de menos, que a gente está mais acostumado a utilizar. A gente faz isso quando faz diferença entre números. Ou você pode usar uma barra inclinada invertida, ok? Entre os dois conjuntos. Então, quando aparecer essa barra invertida entre dois conjuntos, vai indicar a diferença entre eles. Aí vamos ver qual é a definição da diferença entre dois conjuntos. Vamos começar aqui pela definição. Então, definição da diferença entre dois conjuntos. Então vamos começar supondo a existência de dois conjuntos A e B, e aí vamos representar a diferença entre eles dessa forma. A menos B é como eu leio isso aqui, certo? Aí vejo que eu peguei a notação usual que a gente está mais acostumado para representar a diferença. Mas eu poderia ter escrito essa barra invertida entre os dois conjuntos. Aí, como a gente viu na operação de união e na operação de interseção, a operação entre dois conjuntos, a resposta não é elemento, é um conjunto, certo? Então eu começo aqui abrindo chave. Aí eu preciso dizer o que é que vai fazer parte desse conjunto diferença entre o A e o B. A diferença entre dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, no caso aqui o A, e não pertence ao segundo conjunto, que é o B, certo? Então, ele vai ser formado apenas pelos elementos de A. Então, seria o quê? Seria o x, tal que x pertence a A, e esse x ele não pode pertencer ao B, ou seja, ele não pertence a B. Então, A menos B é o que A tem, que B não tem. Veja que eu defini como sendo os elementos, tal que esse elemento pertence ao A e não pertence a B. Se eu usar outra notação, é claro que eu não mudo a definição, certo? Mas vamos deixar registrado aqui que a gente pode utilizar uma barra invertida para indicar a diferença. E aí vai ser o x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Ou seja, você pega apenas os elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo. Aí, se a gente fizer diagrama para representar isso, para ficar mais claro, imagina que você tem aqui um conjunto universo e vamos destacar dois subconjuntos dele, um A e um B. Vamos pegar de tal modo inicialmente que eles se interceptem, certo? Então suponha que esse primeiro seja o A, esse segundo seja o B. Então eu quero mostrar aqui a região que representa A menos B. Aí, como eu disse, são os elementos que A tem que B não tem. Aí no caso vai ser essa região aqui que está contida apenas no A. Então, destacando isso, a região que vai representar o conjunto A menos B vai ser essa região que é apenas do conjunto A. Então, nesse caso, essa região azul, ela vai representar o conjunto A menos B. Vamos imaginar agora um diagrama que mostre que os conjuntos A e B não se interceptam. Então, mais uma vez, vamos imaginar aqui o conjunto universo. Só que agora eu vou considerar que A e B, eles não se interceptam. Então, aqui é o diagrama de A, aqui o diagrama de B. E note que eles são agora conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos são conjuntos
que não tem elemento em comum. Aí note que agora o que o A tem, que o B não tem, acaba sendo todo o conjunto A. Então essa região azul, ela continua representando A menos B, só que agora a gente nota que se A e B não tem elemento em comum, uma forma de dizer isso é afirmando que a interseção entre eles é vazio, certo? Aí se A e B não tem elemento em comum, a gente nota que nesse caso A menos B, a gente nota que nesse caso A menos B vai ser igual ao conjunto A, ok? Então eu estou chamando a atenção porque A e B, quando não tem elemento em comum, A menos B é todo o conjunto A. A gente pode ainda supor uma terceira situação por diagrama, que é o conjunto A contido no B. Então, se a gente imagina aqui o A contido em B, deixa eu mudar um pouco, vou ampliar mais o conjunto universo. Então, se eu suponho o A contido no B, eu tenho essa configuração aqui, né? O A vai ser esse conjunto de dentro e o B esse de fora. E aqui você tem o conjunto universo, ok? Aí, nesse caso, observe que como o A ele está contido no B, todos os elementos de A são elementos de B. E aí o A menos B, certo? É o que A tem que B não tem. Só que o que A tem que B não tem, aqui não vai existir, né? Elementos que o A tenha, que o B não tenha. Por quê? Porque todos os elementos de A aqui são elementos de B. Aí, nesse caso, a gente afirma o seguinte: se A está contido em B, então A menos B, nesse caso, vai ser um conjunto vazio. É vazio por quê? Porque não vai existir elemento que esteja em A que não apareça no B, né? Já que todos os elementos de A são de B. Então, em particular, se o A está contido no B, o A menos B ele é um conjunto vazio. Observe também, voltando no primeiro diagrama que a gente construiu, que uma forma de você definir A menos B é você imaginar o A todo ser a interseção. Observe que o que eu pintei aqui foi a parte do A sem a interseção, certo? Então a gente pode também dizer que A menos B, baseado nesse diagrama, dizer que A menos B é o A menos a interseção do A com B. Certo? Isso é o que a figura aqui mostra. Observe que eu pintei a parte do A que não contém nada da interseção. Certo? Então, e não esquecer que se o A ele está todo incluso no B, a diferença entre eles vai ser sempre o conjunto vazio. Vamos ver alguns exemplos sobre a operação diferença entre conjuntos. Então, imaginem um conjunto A formado pelos elementos A, B, C e D e suponha um conjunto B formado pelos elementos C, D, E e F, ok? Aí suponha que eu queira olhar para a diferença A menos B. Aí o que vem a ser A menos B? A menos B a gente viu que é o que o A tem que o B não tem. Então os elementos que aparecem no A que não aparecem no B são os elementos A e B, certo? Porque C e D aparecem aqui no B. Então o que A tem que o B não tem é o A e o B. Então esse conjunto aqui representa A menos B. Aí note que se eu quisesse nesse mesmo exemplo fazer a diferença entre o B e o A, ou seja, a diferença B menos A, e fica o contrário. Aí vai ser o que B tem, que o A não tem.
Aí o que o B tem que o A não tem vai ser o E e o F. Aí nesse exemplo a gente percebe que a diferença ela não é como a união e a interseção, que foram operações comutativas. Isto é, que a ordem não importava, certo? Nesse caso aqui, quando a gente mudou a ordem entre os conjuntos, alterou o resultado. Aí a diferença entre conjuntos ela não é uma operação comutativa. Então a gente pode anotar a seguinte observação, que em geral, A menos B vai ser diferente de B menos A. É claro que se os conjuntos A e B eles forem iguais, essa diferença A menos B ela vai dar igual a B menos A. Por isso que eu disse que em geral vai dar diferente, certo? Exemplo B. Suponha agora que a gente tem a seguinte situação. O A é formado por 1 e 2 e o B ele é formado por 1, 2, 3 e 4. Se a gente fizer nesse caso A menos B, o que é que vai dar? Ora, A menos B é o que A tem que B não tem, mas observe que todos os elementos de A, eles são elementos de B. Aí nesse caso não vai existir o elemento que esteja no A, mas não esteja no B. Aí A menos B vai dar um conjunto o quê? Vazio. E se a gente fizer B menos A é o que B tem que A não tem. Aí o que B tem que A não tem aqui é o 3 e o 4. Então B menos A vai ser formado por 3 e 4. Exemplo C. Vamos supor agora que o A é formado por A e B e o B é formado por A e B também. Aí nesse caso os conjuntos eles são iguais, né? Aí na hora que a gente faz A menos B vai dar vazio, tá? Porque não existe o elemento que A tem que B não tem. E note que se você faz B menos A também vai dar vazio. Então, quando a gente percebe que quando A é igual a B, A menos B e B menos A dá o mesmo resultado, ok?